Está começando mais um Laboratório de Case. Dessa vez, nós vamos analisar aqui uma clínica em cidades um pouco menores, não em capitais, e que passou por um processo bem pesado. Foi um investimento de mais de 1 milhão, passou por 2, 3 agências que não deram resultado nenhum, e era aquele momento onde o empresário, o doutor, cara, tinha que fazer acontecer e não tinha outra opção. E para contar mais desses detalhes, mais o que foi feito, estamos aqui com o Bruno, nosso especialista. Beleza, Rony? Beleza, bora para mais um episódio, Bruno. Bora. Sou especialista aqui da Burst. Hoje eu faço a gestão de todo o time de tráfego aqui dentro. Então eu estou sempre olhando ali com eles, né, todos os clientes, fazendo as estratégias. Mas antes de ser especialista eu era gestor também. Então o Dr. Juan também foi um cliente meu. Hoje a gente vai estar analisando ali a trajetória dele aqui dentro da Burst, né? Bora, vamos fazer essa análise. Como estava comentando, o Dr. Juan, né, da Prime Odontologia, passou por uma situação bem delicada, investimento alto e tinha que fazer acontecer. E como a gente já está fazendo aqui nas análises, o primeiro ponto vai ser justamente a gente analisar o posicionamento ali do Instagram, tudo mais, como que isso daí é trabalhado, stories, feed. Depois a gente vai conversar um pouco mais dos anúncios e comercial como última parte. Primeiro ponto que a gente consegue perceber aqui do Juan, antes mesmo da questão do feed em si, mas falando ali mais da pessoa, que muitos doutores com certeza vão se conectar com isso, é que o Juan era um doutor que, cara, muito empresário, muito do tipo, pô, preciso investir, preciso fazer acontecer, mas que infelizmente estava perdido nesse mundo que realmente é complicado. Bruno sabe mais falar do que ninguém, que pega ali várias contas que eram atendidas por outros gestores. Cada coisa que a gente vê de gestores assim, conta bagunçada, conta que cai por conta de detalhes que o cara acaba não sendo caprichoso ali no momento de setup e tudo mais. E no caso do Dr. Juan, a gente encontrou cada coisa que foi absurda. Mas bem no fim, a gente conseguiu sair de um faturamento de 100 mil reais para, em pouco tempo, a gente chegou nos 200 e batemos o recorde dos 300. Como é uma cidade menor, acaba sendo um pouco mais difícil manter essa consistência e até mesmo ultrapassar agora para o valor dos 400. Mas a gente segue trabalhando as estratégias, segue tendo consistência, segue tendo uma boa lucratividade ali em relação ao marketing, e é justamente isso que a gente vem trabalhando que ajudou até aí um resultado excelente. Então, para a gente começar, vamos comentar aqui em relação ao perfil. Bruno, faz para nós aí o favor de comentar, primeiro ponto, essa evolução em relação ao perfil da clínica, né? Sim. Então o Dr. Juan aqui, quando começou com a gente, tinha um perfil bem pequeno mesmo, né? Tinha poucas postagens. Se a gente for olhar lá no começo, eram mais artes estáticas mesmo, então eram mais um material assim mesmo, né? Que a gente vê que é um material mais pronto, que não gera tanta conexão com o público. Então eles não tinham tanta essa visão ali de movimentação do Instagram mesmo. Então o primeiro ponto que a gente comentou no começo é começar, né, a movimentar o Instagram para criar conexão com o público que eles estavam buscando. Então, o público era um público de implantes, é um público que exige um pouco mais de explicação, de mais interação ali, né? Porque é um público mais idoso, né? Pessoas mais idosas. Então, é muito importante ter uma comunicação diferente com esse público. Então, a gente passou essas dicas e eles foram melhorando com o tempo. E hoje a gente vê que é um Instagram bem engajado, bem movimentado, né? Então, o doutor passou a fazer vídeos comentando. A doutora também tem bastante prova social, pessoas indo lá na clínica, depoimentos, reações. Então, eles mudaram totalmente o posicionamento aqui no Instagram. Então, já de cara, né, foi algo que a gente comentou e que gerou muito resultado. Fotos do doutor com os pacientes, né? Então, foi um grande avanço aqui no começo do projeto, né? Excelente. E até você pode observar, principalmente quando a gente vem aqui mais para o começo do perfil ali do doutor, que as publicações não são feitas ali toda hora. É muito aquilo que a gente comenta em relação a você criar um perfil vitrine, mesmo sendo clínica ou não, você precisa construir isso. Por exemplo, essa publicação aqui foi 9 de abril, foi uma publicação editada pelo nosso time, foi uma gravação ali feita de maneira um tanto quanto simples, mas que já passa uma autoridade, já mostra ali como a clínica é bem estruturada, como é bonita, e com certeza isso daí foi um diferencial, e mostrar isso nas redes sociais é essencial. O que a gente vê, né, Bruno, de clínicas que, cara, faz um investimento, cria tudo uma estrutura muito bonita, tem ali doutores que passam ali uma seriedade, mas aí o que tem? Ali um monte de post social media, como tu vê de tudo que é clínica, cara. Chega a ser um pecado, um desperdício, é até triste isso, ver uma estrutura como essa sendo mal aproveitada como era antes. Então, assim, toma cuidado com social media.
né? Hoje aqui na Burst eu falo, como proprietário de agência, o Bruno com certeza concorda comigo nesse pensamento também como especialista, que, cara, se a gente quisesse hoje estruturar um time de social media, a gente faria com muita facilidade, conseguiria vender para pelo menos 60% dos clientes, mas é um dinheiro que a gente prefere não receber, porque sabe que viria um serviço dessa maneira. Por quê? Porque o que funciona é isso, pessoal, principalmente quando a gente fala de clínica, documentação, olha só a confiança que uma foto dessa passa, né? Quantas pessoas que você não gerou uma conexão que nem o do doutor com esse senhor, mas que só você sabe, que não foi tirado uma foto, que não foi postado, que não foi documentado e tá lá um monte de post pronto que acaba não criando autoridade. Esses pontos, né, Bruno, a gente vê que são detalhes que fazem total diferença, até porque pessoas conectam com pessoas, são vídeos ali simples, olha só, o tanto de comentário, que post tinha essa quantidade de comentário, né, Bruno? Sim. Claro que comentário não é venda, só que ele é indicativo de que você está cativando um público. E cativar um público a médio e longo prazo, você vai conseguir com certeza ter muitas vendas ali. Então, eu acho que o primeiro insight entra muito nesse reposicionamento, né? Olha só, as pessoas têm carinho pelo Juan, cara. Quando eu conversei com o Juan para entender um pouco mais da evolução, ele até comentou para mim assim, tipo, pô, Juan, o que você precisar, conta conosco, pô, vocês ajudaram demais a gente e tal. E é justamente esse ponto de que ele seguiu o que a gente comentou, ele ouviu o que a gente falou e não teve, digamos assim, barreira. Não dá de dizer que o Dr. Juan talvez seja assim tão aprofundado em marketing como a doutora Giovana, por exemplo, né, que a gente analisou. Mas, por mais que ele não seja, ele soube o quê? Ouvir e aplicar os pontos, né, Bruno? Sim, um ponto aqui que é muito importante, né, da gente ressaltar e que eu observo sempre que é um problema, a gente tem muito exemplo de doutores que querem crescer a clínica, mas movimentam só o perfil pessoal. Então, não gera aquele engajamento, não gera aquela conexão e a gente comenta, doutor, mas vamos movimentar o Instagram da clínica e tal, e não tem essa movimentação que é preciso, né? Foco muito mais no Instagram profissional. E como a imagem que quer ser passada, o que está sendo anunciado é a clínica, então a gente tem que movimentar o Instagram da clínica. Então o Dr. Juan, nesse ponto, imediatamente já mudou, né? E foi o que gerou muito resultado ali, né? Com esse Instagram, bem engajado, né? É porque o que a gente precisa parar para pensar é que muitas das pessoas que vão fechar com você, elas vão dar uma olhada no Instagram. É padrão. Eu te garanto que, cara, todo mundo que fecha contigo olha ali o seu Instagram. Hoje em dia as pessoas estão muito mais criteriosas nesse ponto. Então, aí entra até uma questão ali do público. O público do Juan, né, cidade um pouco menor e tudo mais, pessoal um pouco mais velho que gosta de ter essa afinidade, quando vê o Juan ali abraçado, cumprimentando, tirando foto, as pessoas ali, as mulheres que estão participando ali do perfil também, sorrindo, algumas brincadeiras ali engraçadas, daquele tipo de vídeo que a gente vê. Cara, isso daqui tem um poder gigantesco. E talvez agora você esteja se perguntando, mas eu não tenho tempo para isso. Pô, mas olha só, 24 de abril, esse daqui foi 8 de julho, essa outra publicação aqui foi dia 15 de fevereiro, fixada. E aí eu te pergunto, você não tem tempo de ir postando ali um post, quem sabe por mês, mas que passa, um post estratégico, que passe uma emoção, a gente comentou muito em relação a isso ali no treinamento de posicionamento, que passe uma emoção, que converse ali com o seu público, eu tenho certeza que tem, principalmente quando você entendeu por que isso é importante. Te garanto que as pessoas que entram aqui criam muito mais conexão do que o que era lá no passado. E isso dali, gente, custa R$ 0. Custa R$ 0 em relação a ter uma edição absurda e tudo mais. É você mostrar o que você já vive no dia a dia. Simples assim. O problema é que só você está ali sabendo. Então, com certeza, esse foi um dos primeiros pontos, né? Pontos muito importantes que ajudaram aí na escala da Prime Odontologia e que é simples. Como muitas coisas que a gente conversa aqui, é simples, mas que precisam ser alteradas para que daí nós aqui, como especialistas de marketing, siga as campanhas, faça ali os anúncios e consiga estar sempre trazendo o melhor em relação a essa parte de atração, de captação de pacientes, né, não, Bruno? Sim, sim, com certeza. Perfeito, perfeito. Agora, indo aqui para uma parte um pouco mais do que se trata em relação aos anúncios, né? Aos anúncios do doutor. Bruno, se puder fazer as honras para nós. Show. Então, ali o Dr. Juan, a gente conseguiu trabalhar o funil, né? Ele fazia um investimento legal, a gente fazia o aquecimento do público. Só que como era uma cidade menor, vinha muita gente ali, sem ser pelo anúncio, né? As pessoas de cidade pequena têm essa característica, né? Via o anúncio do doutor e já iam direto lá na clínica, mas criava conexão com esses anúncios que estavam rodando. Então, a gente rodava o topo do funil ali, normal, né? Para aquecimento do público,
e o fim de funil. O que foi algo ali de diferencial que eu vi, né, nos anúncios do doutor? O doutor conhecia muito a persona da região, então ele sabia ali das dores do público e ele sabia com o que aquele público engajava. Então os vídeos dele sempre eram voltados a algo da região. Por exemplo, o vídeo que deu mais resultado dele, né, ele fala da questão de da pessoa voltar a comer um churrasco, né, que fazia muito tempo que não comeria. Então ele conhecia a persona da região. Ele sabia que as pessoas tinham característica e tinha aquela dor. Então, para você ver como você conhecer o teu público, saber quem você quer atingir é muito importante também, né? Para a gente conseguir trabalhar os anúncios e atingir essas pessoas de maneira mais certeira. Então, foi um grande diferencial do doutor ali conhecer a persona dele. E você percebe como, novamente, marketing é questão de teste, não existe certo e errado, testa e a gente vê o que vai funcionar de melhor. Às vezes, para alguns doutores, não cabe fazer um anúncio falando de comer um churrasco, né? Para quem não sabe, talvez, como a gente atende doutor de todo o Brasil, o churrasco é algo muito típico aqui mais para o sul, né? Onde a gente tem ali basicamente uma carne, coloca ali no fogo e faz um assado, né? Faz uma carne que é bem bom. Para quem não comeu, é bom um churrasquinho, né, Bruno? A gente que de Lages do Sul, onde fica a Bush, é muito comum. E isso dali cria conexão, isso daí cria afinidade ali com o público. É muito a questão da emoção, a emoção é justamente o que faz com que a gente consiga ir trabalhando cada vez mais esses pontos. E aí vai uma questão também, né, de estratégia. Estrategicamente, como é cidade pequena, tem mais oportunidade de criar bem essa relação com o público. A gente gosta muito, né, e até recomendo, assim, quando o doutor entra aqui no projeto, que grave alguns criativos, alguns ficam com um pouco de vergonha, mas não tem porquê gravar um criativo, às vezes, num restaurante bem conhecido da cidade, gravar algum criativo em alguma região ali onde todo mundo sabe, né? Por exemplo, aqui em Lages tem a Catedral, que é muito bonito, por sinal. Gravar um criativo em algum lugar desse vai criar um consciente coletivo para que se torne muito mais fácil dessa pessoa vir fechar com você, porque ela já conhece aquele lugar, já tem ali um primeiro passo e esse é um ponto de conexão. Então eu estou comentando isso daqui aqui, por mais que os gestores normalmente comentam para os nossos doutores também, mas para que você tenha em mente de que não precisa ter vergonha. Tem que ter vergonha de não estar faturando ao máximo com os anúncios, mas saiba que são estratégias que o Juan também fez e que ajudaram muito na escala dele para esses R$ 300 mil de faturamento. Sim, aí o Dr. Juan sempre soube, né, do potencial que tinha a clínica dele, né, tanto que ele investiu, né, mais de 1 milhão ali nessa clínica e ele precisava movimentar. Então ele tinha uma estrutura muito bem feita, né, muito pensada, né, para atender da melhor maneira possível o seu público. Ele só precisava aparecer, né, e mostrar para essas pessoas que a resolução do problema delas estava ali perto delas, né. Então ele tinha essa necessidade de mostrar que a clínica estava ali para essas pessoas resolver o problema. Perfeito. Então aqui a gente tem o exemplo, né, de vídeos de topo de funil, que são vídeos de caixinha, né, de pergunta, então que a gente usa para aquecer o público. Então pode ver que é um vídeo simples, o doutor tá com a vestimenta ali de dentista mesmo, mas é um vídeo simples, é só respondendo a dúvida do público. É chamada periodontite, que é uma inflamação na gengiva junto com o osso, aonde que a gengiva diminui, ela regride, e o dente fica suspenso, o dente fica só um pouquinho no osso. Mesma coisa do guarda-sol na praia, quando você fura um pouquinho ali a areia, o guarda-sol fica bambo, é o que pode acontecer com os dentes quando tem essa doença. Outro motivo é a batida, você bateu algum dente ou você está apertando, está tendo bruxismo, isso aí também pode levar aos dentes moles. Mas são vários fatores. Se você está acontecendo isso com você, procura a gente aqui no consultório, na Prameodontologia, para a gente resolver esse problema, falar o que está acontecendo, te dar o melhor diagnóstico para você poder voltar a comer, voltar a sorrir, voltar a fazer tudo que você mais ama, que você gosta, sem ter medo do dente cair. Então dá para ver que ali no criativo, né, a pessoa fez a pergunta ali que os dentes amoleceram, né, com o tempo. Então dá para ver que o doutor ele usa uma linguagem bem simples, né, usa um exemplo bem legal ali também para essa pessoa entender que é o público que ele está buscando, né. Então ele sempre usou dessa comunicação mais simples ali para atingir o seu público. Então novamente, né, a importância de saber, né, a pessoa que a gente está querendo atingir e passar a comunicação mais certeira ali no anúncio, né. Então, basicamente, né, a gente sempre trabalhou mais com vídeos, como eram procedimentos de implante. O antes e depois ali não tem como usar tanto, né? Como a doutora Giovanna Benini ali usava, que a gente também viu aqui. E então a gente teve que trabalhar nos vídeos. O doutor também não tinha muita familiaridade com gravar vídeos, a doutora ali também não, mas eles se esforçavam, gravavam os scripts, tudo que era pedido, e foi um diferencial muito grande ali nos resultados deles, né? E tu percebe como isso daí faz muito sentido a questão dos vídeos, visto que é um público um pouco mais velho.
Às vezes uma mídia estática não é o suficiente para gerar consciência para ele acabar vindo ali fechar um procedimento, né, se interessando e até mesmo pessoalmente ali na clínica. E percebam também que mesmo que com essa dificuldade, a gente sempre foi buscando criar ali criativos diferentes, passar ideias diferentes, lembrando que isso é muito desenvolvido nas reuniões mensais, conforme as objeções que a gente percebe do público, conforme os pontos que a gente nota. E olha como tem vários vídeos diferentes. Por exemplo, esse aqui já é digamos assim, um modelo muito diferente do que o exemplo que o Bruno mostrou. Hoje eu vou dar algumas dicas simples de como prevenir e manter sua saúde bucal. A primeira delas é a escovação. A escovação regular deve ser feita pelo menos 2 vezes ao dia, principalmente após as refeições. A segunda é o uso do fio dental. O fio dental é indispensável. Com ele a gente vai conseguir retirar os resíduos alimentares que ficam entre os dentes onde a escova não alcança. A terceira é a higienização da língua. É nela que acumulam as bactérias que causam o mau hálito. A quarta é tomar água. Manter a boca hidratada é muito importante. E é claro, não podemos esquecer da quinta, que é as visitas regulares ao dentista, onde a gente pode identificar e prevenir problemas futuros. E lembre-se, hábitos simples podem fazer uma grande diferença na sua saúde bucal. Olha só, esse aí seria mais um exemplo de topo, né, Bruno? Aqui é um modelo de vídeo mais informativo, né, voltado à prevenção. Aqui dá para ver que é outra profissional ali da clínica que fez o vídeo, né? Então nem sempre era só o doutor. Como usa o nome da clínica, é interessante que dá para usar várias pessoas ali para fazer o vídeo, né? Diferente de quando o doutor usa só o nome. Então, é uma vantagem que tem de usar, né, o perfil de clínica ali, é que pode usar várias pessoas que estão ali dentro, vários profissionais para gravar vídeo também. Não precisa ficar focado só no doutor. E né? é uma excelente vantagem competitiva, né? Porque, querendo ou não, passa mais seriedade em relação à empresa, de fato, negócio. Facilita também para o doutor o fato de ter mais rostos. Pode ter certeza, tá? Que, por exemplo, que nem aquele senhor que a gente viu ali da foto com o doutor. Pode ser que ele crie mais conexão com o Juan. Mas em outros cenários, né, uma mulher ali cria mais conexão justamente com uma outra mulher ali falando. Então, dessa forma, estrategicamente, a gente consegue estar atingindo ali mais parcelas do público e cada vez mais, digamos assim, dominando um território, né? A gente tem muito essa visão no marketing, né, Bruno, de que quando a gente faz os anúncios, a gente está pensando em conseguir pegar as parcelas de público realmente alinhadas a quem a gente quer atrair para vender. E isso vem muito dos pacientes do doutor. Ali nas reuniões mensais, o Dr. Juan sempre foi muito aberto com a gente, comentando ali, por exemplo, pessoal, a gente tem percebido que esse público está fechando mais, esse público aqui mais ou menos, tá vendo aqui alguns senhores. Então a gente começa a lapidar desde a comunicação até a maneira como a gente apresenta essa mídia, a maneira como a gente dá os direcionamentos em relação aos perfis, a dica, para que a gente consiga ter ali o máximo de fechamento, né? Show. E outro ponto, né, que a gente também comentou em outras análises aqui, é o fato de estar renovando as mídias também, né? O doutor sempre mandando as mídias ali, sempre renovando, aproveitando datas importantes também, Dia das Mães, então ele sempre mandava, o Dia dos Pais, sempre mandavam vídeos que eles tinham como ideias, mandavam para a gente ver, né, se era viável usar, então eram muito ativos nessa questão também, né, de estar renovando as mídias. Como era uma cidade menor, o anúncio ele satura mais rápido, né? Sim. Então a gente sempre passou essa comunicação para eles e eles sempre renovavam os vídeos ali para não deixar saturar. E o principal ponto que facilitava para eles em relação a isso é novamente o fato de ter a consciência do porquê que as coisas precisam serem feitas. Às vezes a gente comenta para alguns doutores, como é uma cidade menor, a gente precisa ali estar reciclando mais vezes as mídias, mas para muitos olha ali como um problema, mas são pontos estratégicos que a gente está fazendo justamente pensando ali no melhor resultado possível, né? O nosso objetivo é fazer você conquistar cada vez mais, e não é à toa, Dr. Juan aí, cara, resultado fenomenal, 100 mil para 300 mil de faturamento é muita coisa, ainda mais pegando o histórico, 2 agências que nunca tinha dado certo. Então, novamente, a gente vê a importância do processo, né, Bruno? A importância de ser, de fato, um trabalho em conjunto, onde a gente venha dando ali o feedback um para o outro, vai melhorando alguns pontos. Até queria aproveitar para perguntar, Bruno, teve algum momento, assim, de um pouco mais de tensão no projeto? Algum momento onde, cara, eu acho que vamos para esse caminho, vamos mudar para outro? Ali do doutor sempre foi muito estável ali, sempre teve um volume bom de mensagens, nunca ficou algo assim que parou as mensagens, não, algo que causou uma crise. Nunca teve isso, mas teve algumas quedas também. Só que, mesmo tendo essas quedas, como a gente conseguia gerar uma audiência, conseguia gerar leads antes, o doutor sabia trabalhar muito quem já tinha entrado em contato, notava muito as pessoas indo lá, né, como a gente já comentou. Então, por mais que às vezes caía o volume de mensagem ali, o doutor sabia aproveitar muito a base que já tinha sido criada.
Então, muitas pessoas, às vezes, mostraram interesse em algum momento, mas não fecharam. Então, ele tinha anotado uma lista dessas pessoas, entrava em contato de novo. Então, não chegou a ser uma crise, assim, né, quando baixava, por causa dessa questão de saber aproveitar o que estava sendo gerado, né? Entendi. Não, perfeito. E novamente a gente vendo a importância do comercial, né, Bruno? Sim. Eu não sei, eles usavam etiqueta, como a Giovana, eles eram mais um caderninho mesmo, tu lembra como que era? Eles tinham um controle interno deles ali, eles tinham planilhas, usavam planilhas, Planilhas. eles tinham, tem, né, o time comercial, o doutor sempre junto ali, né, auxiliando a equipe, mas eles têm uma equipe comercial sim. Eles até ficavam um período ali treinando essas pessoas para ver como que estava sendo, para fazer o atendimento, né? Mas foi algo, né, um diferencial muito grande e também, né, o doutor tá junto ali, sempre ensinando nessas pessoas, sempre treinando para poder fazer um atendimento legal. E sempre foi um diferencial, né? Conseguir ali ter documentado o que já passou, ter a base ali que foi gerado para conseguir trabalhar de novo essas pessoas. Perfeito, perfeito. E até o ponto que eu ia comentar em relação à clínica, tá? É muito comum que às vezes tem mais pessoas ali que fecham a venda, algumas clínicas ali, os doutores, ou um avaliador responsável só pela questão de venda, mas um ponto ali do Juan, quando a gente conversou, foi justamente essa questão de cada oportunidade ali, cara, sentou alguém na cadeira, preciso fazer de tudo para que essa pessoa feche no ato, não ali depois. Até tem um caso de algum doutor que a gente passou alguns direcionamentos, foi essa semana ainda, justamente que estava sendo feito propostas ali da clínica e muito numa ideia de tipo, pensa, vai lá, analisa. Não, a ideia é sempre buscar trazer ali um fechamento na hora. Então, o doutor Juan, para vocês terem ideia, ele comentou ali pra gente, não que eu acho que você tenha necessariamente que fazer isso, mas só para passar um pouco mais de embasamento para o que eu estou comentando, que teve casos que ele trocou ali por terreno. Casos que ele trocou ali por ouro, como na região dele tem muita essa questão de mineração e tudo mais, ele fez casos nessa maneira, justamente porque você imagina as situações de negociação. Olha, eu não consigo esse valor à vista, não sei o que, te dou, quem sabe, um terreno, ou poxa, esse é o melhor momento, o que a gente poderia fazer para te ajudar a fechar? E aí vai na negociação para, de fato, bater o martelo ali na hora. O Juan tem muito esse perfil, tá, de negociação. Então, aí eu deixo um questionamento para você que está aqui assistindo essa análise. Como que está aí o comercial da clínica, não só da pré-venda, que a gente notou nesses episódios, né, o quanto é muito importante, mas também da venda ali, quando alguém senta na cadeira. Tudo bem, se você é um bom vendedor, ótimo, mas eu gostaria de deixar essa reflexão. O quanto tu está fazendo um esforço para a pessoa fechar ali no momento. Porque é um ponto que eu quero deixar claro, tá? O ser humano, quando ele sai da cadeira, quando ele sai da clínica, é muito aquele pensamento de vou conversar com o tio, com a prima, com fulano, com ciclano, e aí que começa a se perder, cara. A conversão cai lá embaixo, e se você está deixando sair muitos fáceis, teu papel como vendedor é justamente buscar fechar ali na hora. Porque eu vou falar um ponto, tá? Que é até para instigar um pouco mais. É muito fácil falar do produto, falar do serviço, porque afinal é o que tu faz todo dia. Mas agora, fazer a pessoa fechar ali na hora, quebrar-lhe as objeções de maneira que ela não precise ficar pensando muito, é aí que é a parte difícil da venda. É aí que fica, de fato, o bom vendedor. Porque explicar o serviço é fácil, mas agora, justamente passar esse posicionamento, ajudar nessa segurança, é o principal ponto que, com certeza, foi muito game changer para a questão aqui do Juan bater faturamentos tão altos. Até porque tu pega, por exemplo, né, o implante, o Bruno vai saber dizer melhor, né, como está ali na frente com todos os clientes, mas é um ciclo de venda mais alto, a pessoa quer fazer análise, é um custo mais alto, então necessariamente tem mais tempo até tomar a decisão. Mas agora pega o caso do Juan, se ele não encurtasse isso ali no fechamento, com certeza ele não conseguiria bater um faturamento assim tão alto, justamente pelo tempo de venda médio que a pessoa precisa pensar até o momento de fechar o procedimento, né não, Bruno? Sim, com certeza. Foi um diferencial muito grande, por exemplo, o doutor ele fez um investimento muito grande na clínica e ele precisava vender, né? Então, vamos supor que ele fez a clínica dele ali, o marketing está alinhado, mas o comercial está ruim, então não daria resultado da mesma maneira, né? Com certeza isso tá muito ligado aos resultados, né? Tem um comercial ali sempre muito alinhado. E a questão de não delargar, cara, eu penso assim, dentista às vezes está muito preso ali na questão operacional de fazer o procedimento e tudo mais, mas não pode esquecer que é um empresário. E querendo ou não, um dos principais pontos do empresário é pensar tanto no estratégico quanto no tático. O tático é garantir que as pessoas que estão abaixo estejam fazendo ali um excelente serviço,
bom trabalho. Então a gente já comentou isso em outros episódios, mas para reforçar aqui também, não é para delargar quando você tem uma clínica, mas sim delegar, garantir que os processos estão sendo ali bem executados e também que os funcionários estão numa boa cultura. Esse é um outro ponto que a gente percebe aqui do Juan. O Dr. Juan é uma pessoa fantástica, é aquela pessoa assim que você quer criar conexão, tanto que eles comentaram muito, quando eu conversei com ele ali para entender mais dessa escalada, da questão de que todo mundo, às vezes, vê na rua ele, fala assim, pô, tô o cara do anúncio e tal, ele já puxa, já cria uma conversa, já cria uma conexão. E esse é um ponto que você de cidade um pouco menor tem que fazer também. Pô, percebe que a pessoa já tá me olhando, às vezes tenta puxar um assunto, fala, né, imagina que eu e o Bruno estamos numa padaria, que vi que o Bruno parece que me conheceu, pô, cara, tá quente hoje, né? Aquele papo assim meio aberto, assim, só cara, ô, você não é aquele doutor lá? Já começa a conexão. Então esse é um ponto importante e isso não vale só para fora da clínica, mas dentro também. Eu penso que o dono de clínica, falando aqui de pontos como um todo, né? Esse é um papo empresarial, estamos nós três aqui ou mais pessoas que estão junto contigo aqui debatendo sobre isso, a questão da cultura, de ser um ambiente bom ali de trabalho. As pessoas olham o Juan, né? No caso dele ter alavancado, poderia ser uma pessoa que ficasse pesando na mente de todo mundo, mas é o contrário, as pessoas olhavam para ele com motivação, com inspiração, os funcionários, os colaboradores, e sabiam que eles tinham que fazer virar e que eles iriam conseguir. Então esse é um outro ponto que a gente percebe que com certeza somou, né, nesse projeto junto com tudo que a gente veio trabalhando com ele ao longo dos últimos anos. Bom, a gente falou de marketing, falamos de posicionamento, falamos sobre vendas. E Bruno, o que mais que tu acha que foi ali o ponto final? Se você pudesse deixar um recado para o doutor que está aqui nos escutando, qual que foi um dos diferenciais do Juan? Então, o Dr. Juan, quando ele começou aqui com nós, ele já tinha uma estrutura grande. Ele sabia que era só começar a chegar pessoas lá que iam fechar, já tinha um comercial alinhado, mas ele não tinha familiaridade com o marketing. Então, ele nunca tinha gravado vídeo, ele não conhecia de estratégia de marketing, mas mesmo assim o que foi proposto ele fez. Da maneira dele ali, sempre buscando melhorar, sempre gravando, do jeito dele, ele deu um jeito de fazer. O que a gente pediu foi feito. Então, o que eu posso passar, né, para você que está assistindo, não se prenda a fazer algo perfeito, que no início não vai ficar perfeito. Então, grave os vídeos, faça o que a gente pede ali, que com o tempo só vai melhorar. Um exemplo aqui no Instagram do doutor, se você quiser acessar depois ali, pode ver que as primeiras postagens lá, o vídeo era de uma maneira e hoje os vídeos são totalmente diferentes. Então, por mais que ele tinha uma estrutura, lá já estava alinhado, comercial, tudo, tinha esse ponto que ele não conhecia ainda, mas ele não se privou, ele buscou melhorar sempre, gravar e se aperfeiçoar sempre. Então, foi algo ali de um diferencial muito grande para o projeto dar certo, né? Tu vê, né? Eu acho que essa paciência é muito importante, o cara entender que cada passo vai indo. Por exemplo, um dos vídeos que a gente mostrou ali, eu fiquei até bem faceiro assim de ver, porque quando eu conversei com o Juan já faz um tempo, né, que ele já vem tendo excelentes resultados, eu olhei os criativos e eram criativos bem piores do que os criativos que a gente mostrou aqui hoje. Sim. Então tu percebe a evolução ali do projeto como um todo, né? E é isso que a gente busca trazer muito nas reuniões mensais, nos relatórios, nos feedbacks que a gente vai se passando. Então fica o aprendizado, acredito que foi uma aula de muito conteúdo. Bruno, muito obrigado, tamo junto demais. Você, doutor, agradecimento pelo seu tempo até então. Vamos para cima, que é só o começo, que em breve a gente vai estar analisando o seu perfil aqui, se Deus quiser. Beleza, valeu, doutor. Até a próxima. Valeu!